Por que Niklas Luhmann valoriza muito mais a diferença do que o consenso? Repare que consenso é uma categoria analítica super importante na teoria de Habermas, que é outro grande pensador, né, do mundo contemporâneo. E Luhmann, que talvez não seja assim tão famoso quanto Habermas, mas sem dúvida é um dos pensamentos mais interessantes e poderosos, né, da sociologia e também outras questões, né, do mundo contemporâneo. Ele valoriza muito mais a diferença. Por quê? Por quê? O que está na base, né, do pensamento de Luhmann, dessa questão da diferença? E olha, existem vários pressupostos, tá, que Luhmann vai utilizar, vai escolher para fundamentar a sua teoria da sociedade com sistemas dotados de autopoiese, né? E a questão da diferença, ela está na base de vários desses pressupostos, tá? Um deles, primeiro, Gregory Bateson, que foi um grande antropólogo. O Gregory Bateson é o autor de uma frase que está super na moda, assim, nas autoajudas também, que é a diferença que faz a diferença, né? Então ele fala que a comunicação é a diferença que faz a diferença. Como assim fazer a diferença? Essa expressão do Gregory Bateson, que está num livro chamado Passos para uma Ecologia da Mente. Eu acho que não tem tradução para o português. Se tiver, escreva nos comentários, eu desconheço. Eu só conheço a versão mesmo original em inglês. E ele afirma que o sentido das coisas, ele não se dá pela unidade. E ele não se dá também apenas por uma relação de topos, os topoi, né? Usando a expressão da filosofia clássica grega. O conhecimento, na verdade, ele vem da diferença. Por exemplo, a gente só entende o que é a luz se a gente consegue entender a diferença em relação à escuridão. A gente só entende o que é o amor quando a gente entende a diferença em relação ao contrário, que é o ódio. A gente só entende o que é o frio se a gente sente calor e vice-versa. A gente só sabe o que é fome se a gente tem a saciedade. A gente só entende o que é justiça se a gente entende, se a gente já experienciou, se a gente já viu, se a gente já presenciou uma relação de injustiça. Gregory Bateson, portanto, ele nos mostra e de alguma forma também convence, um argumento muito convincente, tá? De que o sentido das coisas ele está mais baseado na diferença que esse sentido organiza, né, na forma da linguagem, da comunicação, do que exatamente em uma relação de significante e significado, é o caso da semiótica, né, ou dos topóis, né, no caso da retórica, ou de qualquer outra forma, tá, de entendimento, de comunicação, que seria o caso, por exemplo, das tradições, etc. O impacto disso na filosofia é bem profundo, tá, porque de alguma forma essa linha de pensamento de Luhmann se afasta, entre outras tradições teóricas, tá, da hermenêutica de Heidegger, né? A gente poderia fazer uma crítica assim, em relação a essa ideia ou a esse pressuposto, né, linguístico do sentido das coisas, tá? Só que é mais do que isso, pessoal. Em Luhmann, a diferença ela é reforçada também pela utilização que Luhmann faz da teoria da forma de George Spence Brown. A forma é uma teoria que vem da matemática, né? Uma matemática da recursividade, das autologias, e que nos ensina também, pessoal, que a recursividade do sentido, né? Dos objetos, das formas, vamos falar assim, tá? Ela se dá também pela diferença e não pela mesmidade e não pela unidade. A forma sempre é uma forma de dois lados, que marca um espaço, é o espaço marcado, né, o marked space, e um espaço não marcado, que é o unmarked space. E é justamente a diferença entre o espaço marcado e o espaço não marcado em que está ali a produção contingente, né, e paradoxal do sentido. E quando a forma opera a distinção naquilo que ela mesma já distinguiu, nós temos então a construção ali do paradoxo, que é o motor, né, da produção e da continuidade da comunicação do sentido. Spence Brown pensou isso no campo da matemática, e Niklas Luhmann, de uma forma genial,
conseguiu se apropriar, né, dessa lógica das formas para trabalhar isso no campo da teoria da comunicação, na teoria da sociedade, que é uma coisa realmente assim muito, muito genial, tá? Então veja que não é só Bateson, né? Também a gente tem o Spencer Brown, mas tem mais. Olha só, olha como o Luhmann é um cara que tem uma visão assim bem abrangente das coisas. Fritz Heider é um cara da psicologia social, e Fritz Heider também utiliza uma noção de meio e forma, que é uma noção também super abstrata, formal, né, de compreensão, e que ele verifica que sentido se produz a partir da diferença e não a partir do consenso ou da unidade ou de topos ou de qualquer outra coisa. É claro que ele não entra nesse assunto, tá? Mas ele fala assim, ó, o sentido ele vem também da diferença. Só que em Fritz Heider é a diferença entre o meio e a forma. O meio como um acoplamento mais amplo, estou usando agora expressões de Maturana e Varela, né? E a forma como um acoplamento mais restrito. Então a gente tem, por exemplo, a relação entre as pegadas na areia, né? A gente tem a forma de uma pegada, quando a gente observa as pegadas na areia, tá? Tu tem a forma de um pé humano ali. Mas essa forma só é possível porque ela foi impressa em um meio que tornou possível essa forma. Então essa relação entre a forma que existe e a possibilidade ou a potencialidade do meio, né, a partir do qual ela se constrói, é que está ali a produção de sentido, né, que a gente faz em sociedade, certo? Ondas sonoras, mesma coisa. Como é que a gente consegue escutar, né, acusticamente uma onda sonora? É porque ela é uma forma, certo? Uma forma de onda, mas ela só é possível porque ela se dá através de um meio de propagação que é o ar. No vácuo você não escuta nada, por exemplo, né? Então são essas questões super abstratas que estão na base dessa escolha teórica de Niklas Luhmann pela questão da diferença e não pela questão da unidade, da mediação, do topos, da retórica grega, né? Ou da nova retórica de Perelman, por exemplo, tá? Ou mesmo assim também da questão da semiologia do Saussure ou da semiótica do Peirce, né? Que também trabalha com diferença significante e significado, cuja unidade é o signo, né? Também tem uma coisa muito próxima, mas o Luhmann ele vai trilhar um caminho diferente, um caminho que está mais influenciado por essas noções, né, de diferença do que exatamente por uma questão de consenso, como vai ser Habermas, ou de unidade, né, como são as preocupações da filosofia, especialmente da filosofia clássica. Beleza, turma? Um abraço a todos. Valeu!